Água Santos. Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan, e tô aqui para mais um vídeo pra gente falar de duas contratações já, né, do Santos, o Gabriel Inocêncio e o Bruno Mezenga, né, dois jogadores que estão jogando pelo Água Santa na final do Campeonato Paulista, né. Assim, antes de entrar num contexto geral de reforços, né, a gente olha para o elenco do Santos, vê alguns bons jogadores, né? Alguns são bons jogadores. Não acho que é terra arrasada, tem alguns bons jogadores. Mas tem uns que precisavam de setores do elenco, né? Que precisava de alguém tarimbado para a posição, né? Eu acho que é o caso das laterais, né? Por exemplo, o caso das laterais. As laterais do Santos a gente tem hoje Felipe Jonathan, né? Lucas Pires pela esquerda, à direita o João Lucas e o Natan. O Inocêncio, ele se diz, e eu digo isso não é pejorativo, ele se diz um lateral direito, né? Ele se diz lateral direito. Na ficha dele tá lateral direito. E aí a gente tem, né, um cenário que, em vez de a gente ter o jogador tarimbado para essa posição, a gente tem, de novo, mais uma aposta, porque o João Lucas e Natan foram apostas, né? E a gente tem mais uma aposta agora, que é o Inocêncio. O Inocêncio, ele tem alguns números que são abaixo dos laterais que a gente tem na lateral esquerda. Por que eu tô falando isso? Porque por mais que ele se diz lateral direito, né, na ficha tá lateral direito, ele tá jogando na lateral esquerda nesse campeonato, né? Se você olhar o mapa de calor dele, tá pela esquerda. Imagino que semelhante com o que foi o Zeca aqui no Santos, né? Que era um destro que jogou na lateral esquerda. O Inocêncio está nesse contexto também, né? E aí, assim, alguns números dele que são abaixo, por exemplo, passe no próprio campo, bola longa. A bola longa, na verdade, é o único que está positivo, na verdade, né? Mas você tem cruzamentos, que está abaixo. Você tem passe no campo do adversário, que está abaixo. Apesar que dá para considerar um empate técnico, né? Porque o Felipe Jonathan e o Lucas Pires têm 72% de média, ele tem 70%, né? O Inocêncio. O passe no próprio campo está abaixo. As bolas longas é o único critério que o Inocêncio ganha, né? Tá com 45 contra 40 do Felipe, 33 do Lucas. E de resto, números abaixo, né? Tem um número aí que é melhor também, que são os duelos ganhos, né? Melhor que o do Felipe Jonathan, por exemplo, mas perde pro do Lucas Pires. E aí, nesse contexto de números aqui, a gente vê que número não é tudo, né, no futebol. Ajuda a elucidar algumas coisas, mas que não é tudo, né? Porque alguns números do Lucas Pires aqui não se justifica quando a gente olha ele em campo, né? Porque desde que ele assinou a renovação, caiu muito o futebol dele, muito. Mas assim, tá nível Guilherme Santos, 2012. Os mais velhos vão lembrar. Tá nesse nível, o Lucas Pires. O que mais entristece, né, é que ele tinha potencial. Ele surgiu muito bem, né, no Santos. Fez bons jogos, né, quando estava ainda antes da renovação, né? Ele renovou e caiu muito o futebol dele, muito mesmo. E aí a gente sempre se questionava, né? Porque o Santos renovou com ele principalmente pelas boas atuações, né? E aí depois que ele renovou, a Felipe Jonathan jogava, né, bastante. A gente se perguntava, né? Nossa, mas por que o Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan dá tanto espaço, né? Não é um primor técnico, e o Lucas Pires está melhor, por que será que ele não joga, né?
Aí quando o Lucas Pires começou a entrar, a gente começou a ver o porquê que ele não joga. Porque ele tá conseguindo a façanha de estar pior que o Felipe Jonathan. E eu nem acho que o Felipe Jonathan é tão horrível assim, mas é porque eu acho que... Quer dizer, não que ele seja bom, mas eu acho que o Brasil parou de formar lateral. Eu acho que o Brasil não está formando mais laterais bons. Eu acho que não tá. Porque se você fala de lateral direita, a gente fala de quem? De Marcos Rocha do Palmeiras, Mike também do Palmeiras e Fagner do Corinthians. Que são os laterais aí que estão há pelo menos aí uns 4, 5 anos sendo lembrado como os melhores da posição. Não veio ninguém dessa safra que faça diferença, né? Que é a safra mais ou menos aí do João Lucas e do Natan, né? E agora está sendo do Inocêncio, né? Que está apresentando números tão iguais ou alguns piores, né? Alguns melhores, mas assim, ajuda muito a entender como os números são importantes, mas não são tudo, né? Não são tudo. E é como eu falei, né? A gente está precisando de jogador tarimbado para algumas posições, né? Eu acho que a lateral são as duas, né? Talvez principais. Porque não dá para manter quem está na lateral hoje, né? O setor defensivo do Santos já não é tão bom. A gente tem... Dá para dizer que o zagueiro mais regular talvez seja o Borman, mas assim, a defesa é frágil também. Principalmente quando tá o Messias e o Maicon. Quando tá o Joaquim melhora um pouco, mas quando tá Messias e Maicon é uma defesa frágil. Aí você já tem outros dois laterais frágeis, 4, né, no caso, os dois de cada lado. Então assim, especificamente das laterais e o meio de criação, esses 3 setores precisa ser caras tarimbados, cara, precisa. Eu diria que até o ponta também que for contratado, se for, precisa ser tarimbado também. Precisa. Precisa porque, assim, vai ser melhor do que os que estão lá, em tese, né? E aí a gente parte para o outro jogador que também está anunciado como contratado, né? Que é o Mezenga. O Mezenga que tem 7 gols no Campeonato Paulista, né? Fez 2 na final do Paulista, né? E teve 5 durante o decorrer do campeonato. É um jogador que já passou por Flamengo. Tem time grande, né? No seu currículo, né? Já vestiu camisas pesadas. Vai saber chegar no Santos aí com uma certa dose de pressão, né? Imagino que o momento que ele jogou nesses times não era favorável, né? O Flamengo veio ficar favorável agora. E aí, diferente do que eu penso do Inocêncio, que não é nem uma crítica ao Inocêncio, né? É uma crítica à observação do Santos. O Mezenga, eu acho que tudo bem ser um jogador que não seja tarimbado. Porque um jogador tarimbado, ele não aceitaria ficar na reserva do Marcos Leonardo. E o Marcos Leonardo precisa jogar por N motivos. Porque, 1, ele é muito bom. 2, ele é o único da posição, né? A gente tem o David Washington, que é o terceiro motivo para o David Washington não ter que jogar agora. Não tem que jogar agora. Esse ano é para ele estar no profissional, se ambientar e talvez ser banco no próximo ano. Então a gente precisava de um cara que não fosse tão tarimbado e também não fosse pereba. Estivesse ali no meio. Porque eu acho que o Bruno Mezenga pode, não, condicional, pode vir a ser esse cara. Né? Você já vê, tem 7 gols aí no campeonato. Vai chegar num ritmo físico bom, não vai precisar de adaptação física. Vai chegar até consideravelmente descansado, porque o Água Santa só jogou o Campeonato Paulista, não jogou Copa do Brasil, não jogou nenhuma outra competição. Então ele vai chegar relativamente descansado, né, jogando só de final de semana, o que vai ser ótimo, já vai ajudar bastante quando o Marcos Leonardo não puder jogar. E eu só tenho dúvida se o Odair vai usar o Mezenga ao invés de usar o David Washington, que ele já tem declarações aí públicas que é o xodó dele, né, ele diz aí, circulam informações no CT, que é um xodózinho aí do Odair.
Eu espero que o Odair não queime essa etapa com ele, porque no momento não é momento de lançar garoto, não é momento. Então, o Bruno Mezenga vai ter as costas largas aí até para isso, né? Nesse momento de crise. E a gente espera que não seja tanto o Inocêncio quanto o Mezenga novos Williams Maranhãos, né? Maranhões, qual que é o plural de Maranhão, não sei. A gente espera que ele não seja, né? Nem ele, nem o Inocêncio, novas caricaturas de William Maranhão. E aí a gente saiu na mesma informação, né? Que tanto o Mezenga quanto o Inocêncio foram indicações do presidente Andrés Rueda. Eu fico pensando, cara, o Rueda falou que não entende de futebol. O que estaria justificável se ele se cercasse de pessoas que entendessem? Ou seja, ele tocaria a parte administrativa, que até então está correspondendo, mas teria gente capacitada para cuidar do futebol. E aí, entre tantos executivos, diretores, cada um que chega no Santos parece que escolhe o cargo, né? Escolhe a nomenclatura do cargo. Parece que nunca é o mesmo cargo e a gente nunca sabe o que ele faz de fato, né? A gente já teve gerente, a gente já teve executivo, agora a gente tem um coordenador e a gente não sabe qual a diferença dessas 3 funções no Santos. Ninguém sabe, né? Em tese, a gente imagina aqui de fora que seja a mesma coisa, mas a gente não tem essa certeza, né? A gente não sabe o que faz estes cargos específicos. E puxando já para o Falcão, né, que ocupa esse cargo hoje, o presidente que não entende de futebol indicou o jogador para o coordenador. Eu acho que esse fluxo está errado, né? Como assim? Você está indicando jogadores que em tese deveria estar responsável por negociar por eles. Aí você pode me falar assim, mas até aí tá tudo bem, porque são jogadores que o scout indica, né? Quando o scout indica, é assim, o scout passa para o presidente autoriza aí, né, o coordenador a negociar. Não foi indicação do scout. Tem mais essa, não foi indicação do scout, porque se fosse a gente ainda entendia. E não foi ideia do próprio Rueda que ele tirou da cabeça dele. Inocêncio e Mezenga. Que não é crítica a eles. De novo, não é crítica a eles. Mas é o fluxo. Tá errado. Tá errado. Você tem um departamento que é só para isso. Que é o scout. Aí o scout dá para você uma lista de 20 nomes. Você vai nesses 20 nomes e fala assim, não. Vai o que eu achar. Pra que você tem, então, um departamento daquele? Tá de enfeite? Eu tenho certeza que o scout indica bons nomes. Indicou o próprio Rodrigo Fernandes, por exemplo. Né? Indicou outros bons jogadores aí que veio. Mas quem recebe a lista do scout precisa, principalmente se você não entende, você segue a lista do scout, porque você não entende, né? Você não entende. Então você fala assim, bom, se o scout está indicando, eu vou seguir, é bom jogador. E nem isso você faz. Então assim, é difícil a gente entender o que acontece no Santos. É difícil, porque qual é o fluxo de trabalho ali? O scout fala para quem? O presidente ignora o scout? Cadê o coordenador nesse meio campo aí? Ele não coordena? Cadê o coordenador nesse meio campo para fazer isso? A gente não sabe o que o Falcão faz. Tem boatos aí que ele deu dura no vestiário depois de alguns jogos aí. Mas aparentemente também não está dando certo essas duras. Não está dando certo. A gente tem, né, essa coisa do ex-jogador ocupar normalmente essa função, fazer esse elo. Dracena tá aí para provar que não é bem assim.
Falcão aí agora de novo. A sensação que dá é que tudo no Santos está errado. Tudo. Do campo, a indicação de jogadores, à presidência. A gente sabe aí, o marketing teve arrecadação recorde, a dívida tem aspas do Rueda falando que em setembro de 2023 é para estar com 277 milhões de dívida. Hoje está em 500 e alguma coisa. Se chegar em setembro de 2023 e tiver mais que 300, eu ainda estou dando 23 milhões aí de bônus de saída aí para você. Se não tiver, já dá para considerar um novo fracasso até administrativamente. Por mais que tenha pagado aí 100, 200 milhões. Então, assim, a sensação que passa é que tá tudo errado. Tá tudo errado. Do presidente aos jogadores. Tá tudo errado. Olha, é difícil. Era para ser sobre o Mezenga e sobre o Inocêncio. Mas é difícil. É difícil você fazer uma análise desses dois, né? Ter uma opinião prévia quando você tem esse histórico, né? É difícil. Tá tudo errado no Santos, a gente espera que conserte. Pelo menos o campo conserte isso. Pra gente não sofrer mais ou sofrer gravemente no final do ano. Porque é perigoso. É nóis.